No atendimento emergencial é muito comum as pessoas terem dúvidas em como realizar um atendimento de um paciente que chega numa condição de urgência ou emergência. Uma das situações mais comuns, inclusive, é o paciente que vem de um trauma automobilístico, um acidente de carro, por exemplo, um atropelamento. Cães são muito propensos a ter esse tipo de acidente e a cada vez mais nós temos mais pacientes chegando nesses estados clínicos. É muito variado a maneira como esse paciente pode se apresentar clinicamente no início, mas de qualquer forma, o tratamento inicial desse paciente segue diretrizes muito bem estabelecidas há muito tempo. Esse é o protocolo ABC, ou o ABC do trauma. Algumas pessoas ainda colocam outras letras, mas hoje nós vamos focar no A, B e C. O atendimento, então, de qualquer paciente que advenha de trauma ou chegue mesmo numa urgência e emergência, começa pela avaliação de vias aéreas. A avaliação de vias aéreas é de suma importância para garantir uma passagem de ar que mantenha a chegada de oxigênio no pulmão. Porque isso leva ao paciente ter oxigênio circulante, que vai fazer com que esse oxigênio chegue no tecido. E para nós, o mais importante é que esse oxigênio chegue no seu destino final, que é a célula. Além disso, essa avaliação permite que eu produza acessos de via aérea caso essa via aérea não esteja patente. Ou seja, eu posso fazer uma cricofaringostomia ou uma traqueostomia em casos de pacientes que não estejam conseguindo respirar por obstruções de vias aéreas. Mas antes de fazer um procedimento tão invasivo, é sempre bom tentar fazer uma limpeza da via aérea manualmente, utilizando uma pinça e gaze. Numa situação em que o paciente não tem problema de vias aéreas, a gente passa para o B, que é a respiração. No momento da avaliação da respiração, é muito importante você avaliar a qualidade ventilatória desse paciente. Ele tem amplitude ventilatória, ele consegue fazer uma expansão torácica adequada, esses movimentos ventilatórios estão rápidos, eles estão curtos, são questões que você visualmente já consegue determinar. É muito importante também você fazer uma palpação dos arcos costais para avaliar se existe algum tipo de fratura. Essa palpação não precisa ser com muita pressão, você pode simplesmente fazer uma passagem das mãos sobre as costelas para determinar se existe algum foco de fratura inicial ou não. Muitos animais apresentam acúmulos intratorácicos que nesse momento você não consegue visualizar. Então, muitas vezes você vai ter que realizar a toracocentese, uma aspiração de conteúdo intratorácico, normalmente gasoso ou líquido, que permite uma melhor expansão do tórax do paciente. Isso normalmente é feito com um scalp, uma torneira de 3 vias e uma seringa. É um procedimento muito simples e normalmente não requer sedação do paciente. Quando a gente chega na avaliação de C, a gente precisa fazer uma avaliação da circulação desse animal. Essa avaliação da circulação vai primariamente ter que fazer a exclusão de hemorragia. Para fazer essa exclusão, você pode utilizar vários exames complementares, como é o caso do FAST, que é um exame rápido ultrassonográfico do abdômen, e além disso, você pode fazer uma abdominocentese, para tentar coletar algum tipo de líquido que esteja se formando dentro do abdômen. Para você determinar se esse líquido é realmente sangue, ou seja, uma hemorragia mesmo ou não, você pode fazer a comparação do hematócrito desse líquido retirado do abdômen com o hematócrito de sangue retirado de um acesso central desse paciente. E aí, nesse momento, você determina se é sangue ou não. Se os hematócritos forem iguais, você tem um paciente que tem sangue na cavidade abdominal. Fazendo uma monitoração ultrassonográfica, você pode determinar, inclusive, se essa hemorragia é ativa ou não. Nesse paciente, é de suma importância, depois de fazer essa avaliação do ABC, você fazer o seu atendimento clínico com esse animal, iniciar o tratamento. Muitos desses pacientes respondem à oxigenoterapia, por exemplo, tanto em estresse respiratório ou não. Lembrando que a oxigenoterapia não faz tratamento de nada. A gente está apenas ganhando tempo para realmente fazer o diagnóstico desse paciente e poder tratar qualquer situação que esse paciente esteja desenvolvendo. Outros exames complementares vão te dar uma ideia maior dessa extensão do trauma e do que você vai realmente precisar corrigir nesse paciente.
Se, por exemplo, você tiver um paciente com uma hemorragia, pode ser necessário, por exemplo, fazer uma transfusão de sangue emergencial, ou você pode, inclusive, ter que optar por entrar com esse paciente em centro cirúrgico de maneira emergencial para conter uma hemorragia. Então, essa avaliação do ABC é o início do atendimento do paciente em emergência. Muitas outras coisas entram nessa avaliação posteriormente, como uma avaliação neurológica, uma avaliação de lesões que estejam aparecendo nesse paciente, avaliação e tratamento de dor que esse paciente possivelmente estará apresentando, e tudo isso você fará depois de realizar o ABC, porque fazendo o ABC você evita o óbito do paciente e você mantém esse paciente para realizar o real tratamento que ele necessita. Esse foi apenas o início da discussão do ABC do trauma, ou do ABC do atendimento emergencial. Se você quer entender mais da avaliação do paciente em emergência, urgência e também de como proceder o resto do atendimento com esse paciente, se inscreva no Madrugada Intensiva 3. Nós passaremos 12 horas fazendo o que nós mais gostamos de fazer, pensando e estudando sobre pacientes em emergência. Nós teremos discussões de casos clínicos, teoria e também prática de procedimentos a serem realizados nesse paciente. Para fazer a inscrição, basta você clicar no link da descrição do vídeo.